Salvador Cabreira Santiago é o mais novo membro da Academia Jacareiense de Letras. Ele entrou na instituição no fim de junho para ocupar a cadeira número 1, cujo patrono é o poeta Mário Guerra. Cabreira é paranaense de Porecatu e veio para Jacareí nos anos 80. Poeta, cronista e compositor, ele frequentemente está nas páginas do Diário de Jacareí e do site Recanto das Letras, com textos sobre os mais variados assuntos. De 2009 a 2012, quando não compunha a academia, ganhou prêmios da AJL no concurso literário Troféu Jacaré. Fez parte de antologias poéticas desses anos. Neste 2013, conquistou o prêmio IFX de Literatura do Distrito de São Francisco Xavier. No programa Gente em Destaque de hoje, além de falar sobre este lado literário, Cabreira também vai comentar a atividade social que desenvolve na JAM, Jacareí Ampara Menores. Bom, Cabreira, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Você é um recém-chegado na Academia Jacareiense de Letras. Mas desde pequeno você já se interessa por livros, por escrever? Como é que começou isso? Bem, Romero, obrigado. Eu agradeço o convite. A minha incursão na literatura vem desde muito pequeno, já nos meus 14 anos de tempo de escola. No ginásio, naquela época chamava-se ginásio, eu já tinha inspiração para escrever. Então, nos momentos, nas pausas de aulas, aquelas coisas, eu ficava sempre no meu caderno ali, rascunhando. Tenho isso guardado até hoje, muitos. Até eu faço hoje um comparativo com a minha letra atual da letra daquela época, tempos a tempos. Parece uma fotografia da nossa vida. E isso aí sabe, eu sempre fui muito ligado ao sentimentalismo, à poesia, às coisas da natureza, Deus, o ser humano, os animais. Então, aquilo eu tive sempre uma visão assim privilegiada para esses acontecimentos, aquilo me fazia inspirar. Também, claro, as primeiras decepções amorosas, os primeiros namoros, coisa da nossa idade de 14 anos até 16, 17 anos, eu tive muita coisa escrita ligado a... Era sempre poesia, crônica? O que você escrevia? Então, nesta época, até a minha maturidade, eu só escrevi poemas, poesias, ia me tentando buscar uma linha de escrita para mim, né? Entre poema, poesia, soneto, prosa e versos. Mas o forte era poesia. Sempre foi poesia. Hoje ainda gosto muito da poesia, estou muito essa incursão nessa estrada aí, mas eu estou ultimamente me especializando, que eu gosto muito, agora é tudo que eu vivo dia a dia, a crônica. A crônica, eu estou encantado pela crônica. E você lembra alguma poesia que você possa falar para a gente da sua época de 14, 15 anos? Poxa, não vou lembrar. Nenhuma frasezinha, nada? Vou lembrar. Na época eu lembro que quando eu tinha 16 anos, eu fiz uma poesia muito, para mim na época, era até então a minha obra-prima, chamava-se Folhas Secas, e uma amiga minha na época, a publicou no suplemento literário do Estado de São Paulo, jornal tradicional, claro, até hoje. Não cheguei a ter esse jornal em mãos, sei que foi publicado, e ela falava da natureza, a nossa vida como uma folha seca que está aí numa árvore, a árvore é a vida e de repente ela cai e renasce e surge, e nós somos folhas secas aí na vida, levada pelo vento todo o tempo. Atualmente eu tenho essa poesia numa roupagem mais atual, mais moderna, ela está até no meu site. Mas agora não lembro os versos todos dela. Se eu pudesse, eu a leria, mas teria que buscar. Mas nessa época também que você escrevia poesia, as decepções amorosas, você também lia muita poesia? Que tipo de leitura que era a sua nessa época? Nós
Nós jovens na época, inclusive quando eu trabalhava em São Paulo, na capital, eu cheguei até a acompanhar. Nós tínhamos um grande poeta. Na época, ele era considerado o príncipe dos poetas brasileiros. Morreu na sua melhor idade na época, Guilherme de Almeida. A gente lia muitos poetas da época. E tinha Oswald de Andrade. Nós tínhamos também, líamos muito os jovens, inclusive, completou 100 anos agora, se estivesse vivo, Vinícius de Moraes, era o nosso, digamos assim, o nosso grande líder poético. O Carlos Drummond de Andrade, até hoje nós lemos as obras de Carlos Drummond de Andrade, excelente, né? Olavo Bilac. Então, esses eram nossos poetas da época, dessa minha geração. E os seus pais também, eles incentivavam? Eles eram leitores também ou não? Não, infelizmente não. Os meus pais, a minha mãe tem até uma origem mais um pouco assim, culturalmente privilegiada, mas ela não teve tempo e oportunidade de estudar. O meu pai já veio numa situação um pouquinho mais humilde, praticamente na época dele, semi-analfabeto. Então, eles não tinham assim, era trabalhar, criar os filhos. Nós viemos de uma prole, eu sou uma prole de 7 irmãos. Então, minha mãe tinha um trabalho doméstico tremendo. Embora ela tinha muita vontade de estudar, ela era muito prendada, a família dela, como é sangue europeu, minha mãe é filha de espanhol. E ela vinha de uma cultura mais, assim, mais incentivadora. Só que o Brasil, na época, 50 anos atrás, vamos por 60 anos atrás, não tinha não tinha condições, né? Não dava, mesmo que a pessoa... A minha mãe morava na zona rural de Santa Adélia, perto de Araraquara. Então, olha a dificuldade, fazendas, sítios, essas regiões, as escolas eram escassas e difíceis, né, de acesso, de situações, e os filhos todos tinham que trabalhar, ajudar a família na agricultura. Então, o seu início na leitura foi através dos professores, de amigos? Eu tive um grande denominador, um incentivador na minha vida, que foi a minha própria primeira atividade profissional. Eu, na época, como nós viemos de uma família de uma prole grande, nós sempre tivemos que trabalhar cedo para ajudar essa família, o seu orçamento. E eu comecei, o meu primeiro emprego duradouro, fixo mesmo, foi numa banca de jornais em São Paulo, jornaleiro. Para mim, foi o meu incentivo maior, porque tudo que caía às minhas mãos eu lia. E lia com um afinco mesmo, qualquer assunto. Isso nos anos de 1969 até 1974, quando eu adentrei a Petrobras. Então, esses 5 anos, o meu tempo ocioso na banca de jornal, assim que atendia os clientes ou fazia as entregas, que lá no centro de São Paulo, as bancas tinham assim, clientes cativos que você tinha as entregas em domicílio. Então, naquele meu tempinho, eu lia, mas lia tudo que era na mão. Até na época, os mais antigos vão lembrar, fotonovelas em preto e branco. Grande Hotel, eu lia tudo. Então, tudo aquilo foi me inspirando e me dando essa bagagem. E daí passa a sua adolescência, você continua sendo um leitor aí já de livros de outros estilos? Leio. Toda a minha vida eu li, inclusive hoje em dia minhas 2 filhas já adultas foram incentivadas a lerem desde pequeno, do prezinho, até com publicações da época, a gente fazia as assinaturas direcionadas a elas. Toda a vida eu li. Ultimamente, li muitos bons livros, até alguns já esquecidos, mas livros bons, inclusive livros assim, na área de literatura poética, cronista, contos, mas também na área de informes gerais. Gosto muito de biografias, reportagens, assuntos assim relacionados ao dia a dia, né, do nosso planeta. Então, eu sempre fui leitor assíduo de assinaturas, revistas e jornais. A Veja eu assino ela há 30 anos. Jornais locais eu assino os nossos aqui de Jacareí e O Vale. Em São Paulo, quando eu morei em São Paulo até 1986, eu morei em São Paulo, vim para cá em 86. Eu tinha assinatura de jornais lá locais, vez era Folha, vez era o Estadão. Então, eu sempre acompanhei. E o jornal, para mim, Romero, ele é importante da primeira página à última. Eu vou lendo primeiro os assuntos que mais me agradam e depois eu vou lendo os demais. O jornal eu costumo ler ele numa semana, às vezes. Eu falo, mas isso é diário. Eu falei, não, mas tem notícias que são reportagens importantíssimas. Principalmente os de domingo, né? Domingo, isso. Muitos cadernos. Vão me servir de base, de bagagem para a minha vida, meu dia a dia, meus conhecimentos e onde eu milito. O esporte, a política, tudo é interessante. E eu leio isso com muito afinco. E de
de todos esses assuntos, você sempre tira também algumas ideias e algumas frases até que te marcam, você serve de inspiração para você começar um trabalho novo. Eu passo por aí, minhas inspirações vêm assim de um momento. E como é que surgiu o convite para você ingressar na Academia Jacariense de Letras? Como é que foi isso? Então, a Academia de Letras, veja bem, eu estou em Jacareí, eu mudei para cá com a minha família em 1986 por questões profissionais, né? Porque eu morava em São Paulo. E eu sempre continuei escrevendo os meus escritinhos lá, rascunhozinho, guardando. Nunca tinha publicado nada? Nada. Sempre acalentando esse sonho de um dia publicar um livro próprio meu, não para ser um best-seller, é claro, muita pretensão, mas uma coisa para digamos assim, uma satisfação pessoal, tá? E aí, em 1996, 96, eu participei de alguns concursos aqui em Jacareí, um a nível municipal, que foi, na época, as antigas faculdades, a Faculdade Maria Augusta, ela fez um concurso literário em conjunto com a Fundação Cultural da época, eu participei, não fui classificado assim, só fui menção honrosa. Em 99, por isso que eu estou confundindo, 96 foi a Maria Augusta, 99 a Fundação Cultural, já diretamente ela própria, no outro governo, ela fez um concurso literário, eu participei, eu classifiquei em 6º lugar uma poesia minha. Aí começou a gente ter um incentivo assim, para procurar novos caminhos. Continuei escrevendo, aí aprimorando os meus escritos, né? A minha verve aí poética, e aí passou um tempo adormecido, esses concursos. A gente não tem muito tempo, aquela correria, às vezes não lembra, quando a pessoa te dá um alô, um amigo, alguma coisa, já venceu o prazo das inscrições, você preparar os trabalhos, aquela coisa toda. Aí, no 2009, eu conheço a Academia Jacariense de Letras desde a sua fundação. Em 2004 ela foi fundada, completa 10 anos agora, no próximo ano. Em 2009 veio o convite: ô Cabreira, tem lá a academia, está com um concurso muito bom, o Troféu Jacaré, só para jacarienses que moram no município. Por que você não se inscreve? Você escreve bem, tem vários trabalhos aí. Falei, legal, vou ver o regulamento. Aí entrei no site, peguei o regulamento estava dentro do que eu imaginava que eu poderia participar, e me inscrevi. Na época, o Troféu Jacaré, ele é formado por contos, crônicas e poesias. Tem as três categorias e você pode se inscrever nas 3 simultaneamente. Porque há outros concursos no Brasil afora que você só pode escolher uma categoria delas, né? Esse podia ser. Esse poderia. Aí eu mandei trabalhos. E você poderia ainda, inclusive, mandar até 3 trabalhos. Por exemplo, 3 poesias, 3 contos e 3 crônicas. Podia ter 9 participações. Poderia. Eu não tinha trabalho para tanto assim. Tinha, mas não assim com a qualidade que eu achava que poderia concorrer. Aí mandei duas crônicas e 2 poesias na primeira versão, 2009. E tive a felicidade de ser premiado como primeiro lugar, achei para mim foi uma honra muito grande, na crônica. Foi justamente, chama-se O Velho e o Rio, que é uma paisagem que semanalmente eu observava indo ao meu trabalho, e aquilo me dava, sabe, eu ia com aquele remoendo, eu vou escrever alguma coisa desse senhor aí nesse rio poluído pescando, nesse pleno século XXI, com essa poluição tremenda aí. Aí elaborei lá uns rascunhos, fui aprimorando. Falei, tá no ponto legal. Mandei e fui premiado. Fiquei muito lisonjeado. E eles fazem a publicação dos meus trabalhos, uma coletânea. Né? Uma coletânea. Aí, em 2010, novamente eu fui. Porque aí eles começam a te mandar os e-mails, lembrando, né? Você já está inscrito na academia. Para participar de outro. Isso, olha, está indo o novo concurso aí, o Troféu Jacaré, é de tal a tal, não se esqueça de mandar seus trabalhos para nós. Aí eu mandei em 2010, também fui premiado, na época poesia Seu Nome, e em 2011 fui premiado, também com uma crônica O Bando, que é uma banda. Eu bolo os temas assim, que é para aquilo que te falei, para haver interesse do leitor e falar, poxa, que interessante, o que ele está querendo dizer com esse título, O Bando, que é uma banda. E é um bando de pássaros aqui em Jacareí que faz um barulho tremendo, até vizinhos nossos aqui, maritacas, os benditos quero-queros, e vem também os bentivis para completar a sinfonia de metais aí. Aí eu falei, poxa, é um bando de pássaros que é uma banda de metais, se você analisar o som. Eu ganhei
acho que fui classificado em segundo lugar também, entre os 3 primeiros troféus. Aí, 2012 agora, que foi o ano passado, eu participei. Me inscrevi, aí fui premiado. Nossa, para mim foi até uma grata satisfação, fiquei muito emocionado, porque foram 3 prêmios. Eu ganhei um troféu de uma crônica, um de um conto, segundos lugares dos 2, e uma medalha de honra ao mérito na poesia. Eu fiquei bastante lisonjeado. Aí o presidente da época, o professor Lecione, ele convidou-me, no ano passado, a participar da academia. Como? Eles lançaram um edital no jornal local de Jacareí, convidando poetas e escritores a fazerem parte da academia e a preencher os pré-requisitos do edital, poderia. Eu peguei o edital, dei uma olhadinha, mandei toda a documentação exigida para eles, via SEDEX, certinho, bonitinho, e fiquei aguardando. O ano passado, isso O ano passado. E eu já estava inscrito no concurso. Foi em maio do ano passado o edital para novos pré-acadêmicos. E o concurso era entre agosto, setembro, que estava finalizando as inscrições. Como está sendo acontecendo esse ano, vai terminar agora dia 30 de agosto. Aí, eu falei, bom, eu estou com meus trabalhos já lá e me inscrevi. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eles me chamaram no final do ano, porque eu fui pré-escolhido para fazer parte, como pré-acadêmico, durante um período de 6 meses, que a nossa atual presidente, a Salete Granato, diz de noviço. Você é noviço ou noviça naquela... avaliado ali, né? Aí eu recebi o ofício em casa, o professor Lecione, que assinou me convidando, atendi-os, fui até lá, me apresentei, eles se apresentaram, começamos a participar semanalmente da reunião, todas as quintas-feiras, da reunião dos acadêmicos, no chazinho da noite nosso lá. E agora, em final de ano, dezembro, o Beni passou a batuta para a Salete a partir de janeiro assumiu a academia nessa gestão e já falou assim, olha, os pré-acadêmicos vão tomar posse em junho, 29 de junho, até foi aqui nesta casa da Câmara Municipal que ocorreu o evento. Aí eu fiquei feliz, falei, bom, agora estou aprovado pelos os nobres pares, eram 25, o máximo 30, nós temos 30 vagas, eram 25 até então, já acadêmicos, foi aprovado. Aí tomamos posse agora, dia 29 de junho, uma solenidade aqui muito bonita, emocionante, até eu fico muito grato por essa acolhida e pela confiança, porque há vários fatores para se pesar, né, Rodrigo? É isso que eu ia perguntar, como é que você é avaliado para entrar na academia, esses pré-requisitos que você disse que tinha no edital, porque para entrar na academia não precisa necessariamente ter publicado um livro, né? O Vale do Paraíba, ele deveria... Outras cidades com um cunho tão importante quanto as nossas também deveriam incentivar a literatura, fundar suas academias, porque é um caminho, é uma ferramenta importantíssima justamente para acordar esses autores adormecidos aí. Nós temos uns concursos bons aí,